Eu tentei sair sem sucesso e gritei por socorro enquanto eu era algemada em um poste de metal. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Naquela hora, eu não sabia se conseguiria sair dali viva. Eu fiquei com medo, desesperada, mas acima de tudo eu me senti traída, porque a mulher que estava me olhando, puxando o meu braço enquanto me prendia, vocês não vão acreditar, mas era a minha mãe. Meu nome é Sloan e, caso ainda não tenha percebido, eu tenho uma história daquelas. Se quiser saber mais histórias, não esqueça de curtir e se inscrever. Sabe, a minha mãe, ela sempre foi meio doida, mas não do tipo que me acorrentaria no porão. Tá, peraí que eu vou explicar. Desde que eu me entendo por gente, ela é vegana, mas não é do tipo de vegana normal. Ela é do tipo de vegana que as pessoas fazem meme na internet. Eu comecei a perceber que as coisas eram bem piores do que eu pensava quando eu achei uma pilha de documentos e papéis do tribunal no porão. Os papéis diziam que eu ia pro Serviço de Proteção à Criança quando eu era bebê. Olha só, porque minha mãe só me alimentava com leite de soja que não tem vitamina suficiente. Fiquei chocada. Ai, eu sempre fui muito menor do que os meus colegas, que sempre me zoaram por isso. Eu me sentia uma mistura do Yoda com o Levi Ackerman, só que eu era bem menos legal do que eles. Sabe, doeu saber que a minha mãe poderia ter evitado anos de bullying se tivesse me dado fórmula. No ensino médio, eu comecei a perceber como minha vida era bem diferente. Tipo, a maioria dos veganos come umas coisas deliciosas, como feijão, tofu, arroz. Mas minha mãe não me deixava comer nem isso. Quando eu perguntava o porquê, ela ficava horas e horas e horas reclamando e delirando sobre como esses alimentos destruíram o meio ambiente e que a gente não podia comer aquilo. Parecia que eu tava em alguma temporada de culto do American Horror History, ou sei lá. A coisa era tão feia que eu nem podia comer no refeitório com meus colegas. Eu não podia me aproximar de nenhum grão e nada com leite, muito menos carne. Carne era como a criptonita pra ela, e nós duas éramos como o super-homem, sabe? Se eu olhasse pra carne em algum lugar, minha mãe me fazia lavar os olhos quando a gente chegasse em casa. Ela era extrema nesse jeito. Acredite, não é nenhuma surpresa que eu tenha sofrido mais bullying na escola por causa disso. Era como se todo mundo fosse a Regina George, a garota popular em Meninas Malvadas, e eu fosse aquela outra que deu um soco nela. Só que não foi nada legal. Enquanto os outros comiam pizza de pepperoni e outras coisas deliciosas no intervalo, eu ficava babando feito Smeagol. Ai, eu ficava num armário escondido, sozinha, comendo broto de feijão. Eu tava me sentindo feito Stuart Little. Uma vez, num dia que tinha pizza, eu surtei e comecei a chorar. Eu sempre estava com fome, com vontade de experimentar as coisas. Quando a minha professora ouviu meu estômago roncando, ela me levou lá pra fora e me entregou uma fatia de pizza. Aí ela me disse algo que eu escutei pela primeira vez na vida, que eu deveria controlar meu corpo e o que ia dentro dele. E quando eu mordi a pizza, ai, eu juro que eu ouvi sinos tocando. Ai, eu me senti como se tivessem 1000 borboletinhas dentro de mim. Ai, o mundo ficou colorido. Eu não tava acreditando que eu tinha perdido tantos anos essa coisa deliciosa. Pizza! Ai, por que você demorou tanto pra entrar na minha vida? E aí, as coisas pioraram bem rápido. Naquela noite, achei que eu ia morrer. Como se tivesse uma faca no meu estômago. Ai, eu deitei agonizando no chão do banheiro. Quando eu pedi ajuda da minha mãe, ela perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fiquei com tanto medo que eu contei a verdade. Eu implorei pra ela me levar pro hospital. E, olha, até hoje eu me arrependo disso. Sabe o que ela fez? Ela ficou em cima de mim e começou a fazer umas orações estranhas. Ela prendeu minha cabeça contra o chão e começou a gritar, sem parar, me dizendo que ia expulsar o pecado de comer carne. Eu tava com tanta dor que eu só consegui chorar. Naquela hora, eu só queria o martelo do Thor pra tirar ela dali. Ou talvez uma capa de invisibilidade, pra eu não ter que olhar pra cara dela. Ai, aquilo durou horas. E quando ela terminou, eu implorei mais uma vez pra ela me levar pro hospital, porque eu tava com tanta fome que meu estômago doía. Mas ela recusou. Ela disse que eu merecia aquilo por comer um produto de origem animal. Ela disse assim que a dor era o pecado deixando o meu corpo. Naquele momento eu também queria deixar o meu corpo. Quando ouvi a porta do quarto dela fechar, eu tinha que procurar ajuda. Eu não conseguia nem andar, então eu tive que rastejar para fora.
Eu me arrastei pelo gramado em direção à rua, esperando que alguém, qualquer pessoa, me ajudasse. Embora eu parecesse mais a Arlequina que tinha acabado de fugir do sanatório. Eu tava implorando por ajuda. Só que as pessoas não prestavam atenção em mim e agiam como se eu fosse a primeira vítima de um apocalipse zumbi. Meu coração tava disparado. Atrás de mim eu vi a luz do corredor acender. Isso significava que minha mãe tava indo ao banheiro. E ela ia ver que eu não tava mais lá. Era só uma questão de tempo antes dela me pegar e me arrastar de volta pra casa. Eu agarrei a perna de uma mulher que estava passando e implorei pra ela chamar uma ambulância. Ela ligou e disse que era uma emergência. Ela até me levou pro carro dela para que eu pudesse me esconder. Eu nunca fiquei tão feliz em ver uma ambulância na minha vida. Enquanto eles me carregavam, eu via minha mãe parada, furiosa, olhando pra mim. Eu nunca vi ela me olhando com tanta raiva. E aquilo me deu calafrios. No hospital, os médicos me sedaram. Quando eu acordei, tinha tantos tubos em mim que eu parecia um experimento científico. Eles disseram que eu estava com desnutrição severa. A pizza que eu comi deixou meu corpo todo acelerado porque eu nunca tinha comido nada com tantas calorias antes. Eles perguntaram como que isso aconteceu. Bom, chorando, eu contei a verdade. Eu disse que eu só comia uns 3 alimentos e que não tinha permissão para comer mais nada. Quando eu terminei de falar, eles ficaram horrorizados. Rapidinho já tinha policiais por todo o quarto. O que não teria sido tão ruim assim, se eu não tivesse um tubo saindo do meu nariz. É que um dos policiais era bem gatinho. Ok, mas aí eles me explicaram que o conselho tutelar iria me buscar em breve. A minha mãe foi declarada inadequada para cuidar de mim por conta dos maus tratos. Num instante, minha vida toda mudou. Quando eu recebi alta, eu fui colocada num orfanato, o que foi tipo um pesadelo. Quando eu cheguei lá, eu senti como se eu estivesse entrando na Umbrella Academy. Tudo era feito de pedra fria e todo mundo lá parecia parte de um filme do Tim Burton. Naquela noite, eu jantei macarrão com frango pela primeira vez. Depois, eu provei nuggets de frango. Ai, como é que não tem um fã-clube de nuggets por aí? Quer dizer, você já comeu aquilo? Ai, eu tava amando minha vida nova, comendo o que eu queria. Até que eu recebi uma carta da minha mãe. Ela foi presa por maus tratos, mas ela me escrevia cartas como se a culpa fosse minha. Ela me disse que se saísse e descobrisse que eu tava comendo carne, ela morreria de tristeza. Ela escreveu coisas do tipo: você não se lembra de tudo que eu fiz por você? Você se esqueceu de todas as nossas viagens? Das vezes que eu cuidei de você quando estava doente? Eu me sentia tão culpada. Eu queria chorar. E chegava a carta quase todos os dias. Mas eu continuei comendo a comida que faziam pra mim. Eu não tinha outra escolha. Teve uma vez que eu li uma carta dizendo que eu teria uma morte terrível e que eu ia matar a minha mãe porque eu tava comendo carne. Aí logo em seguida eu tinha que comer frango assado no jantar. Ai, era horrível. Mas logo minha mãe saiu da prisão. Só que ela teve que passar por reabilitação. Então, logo a gente pôde se ver. E como eu era menor de idade, eu não tinha escolha, eu tinha que ir com ela tinha direito de visita. Aí teve um dia que ela me pegou lá no lar adotivo e me levou para nossa antiga casa. Aí durante toda a viagem eu senti como se eu estivesse sentada do lado de uma bomba que ia explodir. Quando a gente chegou, ela me pediu para ir com ela até o porão. Olha, eu sei que parece idiota ter ido com ela até lá embaixo, mas não é como se ela fosse um cara que eu conheci no Tinder. Ela era minha mãe. Eu não pensei que ela faria nada maluco, tipo, sei lá, me acorrentar num cano lá embaixo ou algo assim. Você entendeu? Quando a porta fechou, eu soube que eu tava em perigo. Havia ódio puro e loucura naqueles olhos dela. Ela me agarrou e me arrastou pro canto pra me acorrentar. Enquanto ela apertava as algemas, eu me debati e gritei. Aí ela zombou. Isso é o que você merece por comer aquelas coisas malignas. Agora eu preciso te desintoxicar. Aquelas palavras me deixaram apavorada. Eu sabia que não seria nada saudável. Claro que não. Isso ia ser bem ruim. Enquanto ela subia as escadas, eu gritei com ela, dizendo que minha mãe adotiva ia me procurar. Minha mãe só tinha direito de visita por um dia e ela não podia ficar comigo. Mas aí ela sorriu e disse que pagou para minha mãe adotiva mentir pro pessoal do conselho tutelar, que eu ficaria ali o tempo que ela quisesse. Cada dia naquele porão era um pesadelo. Eu não podia comer nada, eu só recebia suco de cenoura para beber. 4 vezes por dia, minha mãe descia as escadas e me fazia rezar para sua deusa. As coisas que ela estava dizendo não faziam sentido nenhum e eu estava apavorada.
Eu tava exausta e tão fraca que eu mal podia me mexer. Quando eu disse pra minha mãe que eu tava morrendo, ela revirou os olhos e disse: seu corpo só está rejeitando toda a carne que comeu. Por volta do 5º dia no porão, eu ouvi minha mãe saindo. Eu sabia que era minha única chance de escapar. Eu usei todo o resto de forças que eu tinha e puxei até arrancar as algemas do cano. Subir aquelas escadas foi muito difícil. Eu tava tão fraca e sem fôlego que eu mal conseguia me mexer. Eu precisava de ajuda, mas se eu ia andar por aí, eu precisava de alguma coisa para me sustentar. Eu manquei até a cozinha e abri a geladeira. A essa altura, até um nabo seria mais gostoso que um filé mignon. O que eu vi lá dentro mudou minha vida para sempre. Porque na geladeira da minha mãe, realmente tinha filé mignon. Filé mignon, salmão, nuggets de frango. Minha mãe estava comendo carne? Parecia que o mundo estava virando de ponta cabeça. Minha vida inteira era uma mentira. Eu precisava saber mais e precisava descobrir a verdade agora. Eu peguei o telefone e liguei pra polícia, implorando pra eles serem rápidos. Eu enchi a cara de nuggets, tipo o Baby Yoda. E aí, com as minhas forças renovadas, eu fui até o escritório da minha mãe, pra ver se encontrava alguma coisa. Mas o que encontrei lá, nossa, foi uma loucura. Tinha centenas e centenas de documentos científicos monitorando cada movimento meu. Tinha um que dizia que a desnutrição estava afetando as minhas notas. Outro comentava como o bullying acontecia por causa da minha altura. Documentos que comprovavam o que eu acreditava. Todos os dias estavam documentados, como um tipo de estudo. Aí reli a primeira página do arquivo e vi a palavra experimento. Eu sabia que minha mãe era médica, mas fazer experiências com a própria filha? Eu não estava entendendo. Quanto mais eu olhava, mais as coisas faziam sentido, da pior forma possível. Aí encontrei um documento da época que eu era bebê, que dizia que a licença médica da minha mãe tinha sido revogada. Minha vida toda eu achei que ela era médica, mas na verdade estava longe disso. Ela estava mais pra cientista do mal, do tipo vilã de desenho animado. Mas o pior ainda ia acontecer. Bem no fundo de uma gaveta, debaixo de um fundo falso, tinham vários jornais. Notícias falando sobre um bebê recém-nascido sequestrado no hospital há 16 anos. E aquele bebê nasceu poucos dias antes de mim. Meu coração disparou. Eu achei que eu ia cair dura no chão. Eu passei as páginas e dei de cara com um envelope. Dentro tinham dezenas de certidões de nascimento falsas, todas com a mesma data de nascimento, mas com características físicas diferentes. Cor do cabelo, peso, altura. Quando eu vi isso, eu entendi tudo. A mulher que eu pensei ser a minha mãe me sequestrou. Ela fez um monte de certidões de nascimento falsas com antecedência para combinar com a criança que ela conseguisse roubar. Eu não estava acreditando. Eu fiquei tão chocada que eu nem abri a porta quando a polícia chegou. Aí eu contei tudo pra eles. Dela ter me deixado com fome, da mãe adotiva que me vendeu, da minha mãe ter me sequestrado quando eu era bebê. Semanas depois, descobri que tudo isso era verdade. Minha mãe confessou no tribunal e foi condenada pelo resto da vida. Eu me reencontrei com a minha mãe biológica, que, ironicamente, é dona de uma churrascaria. Nos últimos meses, tenho tentado me conectar com ela e superar meu passado terrível. Vai levar um tempo para refazer minha vida, mas não tenho dúvidas de que vou conseguir. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.